Olá, pessoal. Eu sou Fabiana Barroso e vim hoje trazer um papo bem sério. É difícil de falar porque tem as restrições aqui da plataforma, mas eu vou abordar pontos jurídicos e técnicos sobre uma decisão do ministro Barroso que saiu nessa tarde, uma medida cautelar que suspendeu, né, a portaria do Ministério do Trabalho, aquela que então permitia, né, ou seja, não permitia que houvesse no Brasil segregação sanitária. Então, esse é o tema, né? Esse é o triste tema de hoje, mas eu quero falar com vocês alguns detalhes que eu acho importante a gente conversar a respeito para vocês saberem do que se trata, né? Então, o Barroso, ele autorizou nitidamente as demissões e segregação sanitária. Como é que ele fez isso, né? É, todo patrão, todo aquele que é empregado, que segue lá as leis, a consolidação das leis trabalhistas, uma das coisas mais tristes que tem para um empregado é quando ele recebe uma demissão, ainda mais demissão por justa causa, quando ele não fez algo que está elencado lá no artigo 482 da CLT, né? É muito difícil, porque ele vai perder uma série de direitos, e é isso que estava ocorrendo no Brasil, foi suspenso por um período e agora o Barroso ele autoriza numa sexta-feira que isso volte a acontecer, né, por falta, ausência aí de comprovante de imunização, né? Mas eu vou para a parte legal disso, que eu quero que vocês saibam o que vocês têm que se defender, quais são os seus direitos a respeito disso. Acho isso importante, tá? Então, ele decidiu que os patrões, né, eles podem exigir o comprovante de imunização. E ele fala lá na sentença dele, a decisão dele, que por enquanto é cautelar. O que significa isso? Que vai ser submetida ao plenário do STF, que os outros ministros, isso também vai a julgamento, eles vão poder opinar e dar uma decisão definitiva. Mas é preocupante, porque essa decisão dele já é preocupante, tá? A portaria do Ministério do Trabalho, existe o Ministério do Trabalho com um fundamento, e esse fundamento não é um fundamento meramente assim ilustrativo, não. O Ministério do Trabalho, ele disciplina uma série de normas que sempre foi assim e ainda é assim. Recentemente, até o ministro Onyx Lorenzoni, que está só nessa semana, provavelmente, licenciado do cargo, né, porque ele voltou para discutir as emendas parlamentares, o ministro Onyx Lorenzoni deixou o processo aí, essas normas que estou mencionando, trabalhistas, que o Ministério, a pasta Ministério do Trabalho, ela que tem a capacidade jurídica de fazer essas normativas, ele suspendeu algumas, né, tirou algumas que era pura burocracia, e que isso até, se a gente for pensar bem, isso acaba até levando ao desemprego, porque você faz com que um empregador ele fique limitado por uma série de coisas meramente burocráticas e deixe de contratar. Então, ele já havia feito isso e essa portaria era para restaurar o que a nossa Constituição Federal estabelece. E aí, lá na sentença do Barroso, em relação a isso, ele cita consenso científico. Eu não sou da área médica para dizer se tem consenso científico, mas eu sou da área jurídica humana e eu sou uma cidadã comum para saber que não há consenso científico ainda a respeito disso. Portanto, essa ainda é uma questão individual e ela vai além, porque eu vou citar algumas coisas que estão na nossa própria Constituição Federal, também está, assim como eu, outros juristas pensam o mesmo a respeito disso, porque trata-se das nossas liberdades individuais, das nossas garantias fundamentais e dos pactos que o Brasil assinou, que o Brasil é signatário, pactos internacionais. E você precisa saber disso, tá? É que eu não estou entrando no mérito que quem vai ou não se imunizar. Na verdade, eu estou falando sobre o direito, porque uma vez relativizado, ele pode ser relativizado para outras coisas, isso também é muito preocupante, tá? Então, ele derrubou essa portaria do Ministério do Trabalho, e aí eu vejo também que também é muito preocupante com mais uma interferência do Supremo no Poder Executivo, tá? No Poder Executivo Federal, se metendo num ministério extremamente importante que sempre teve, historicamente, aí, a sua importância porque ele disciplina as relações de trabalho. Eu, às vezes, nem concordo, eu acho que deveria ser mais simplificado, mas o fato de eu não concordar não tira do mundo real
o Ministério do Trabalho, então sempre foi assim e tem que continuar sendo, porque só ele realmente vai ter condições para ver essa relação de empregado e empregador, tá? Lembrando que não são partes opostas. Quem fez isso e quem construiu essa ideia é a própria esquerda, a esquerda até mundial, com a coisa da guerra entre o proletariado e a burguesia. A gente tem que entender que tanto você, com certeza, você já foi empregado, eu não sei se você já foi empregador, mas são relações normais de uma sociedade e elas têm que ser sadias, saudáveis. E eu não vejo, às vezes, como hipossuficiente um dos lados. Às vezes existe, mas aí tem a justiça do trabalho para reparar quando existe de fato isso, tá bom? E aí, essa portaria, que o Ministério do Trabalho fez, muito bem fundamentada juridicamente, ressaltando vários princípios que estão na nossa Constituição de 1988, ela impedia, então, que empresas exigissem de pessoas e de trabalhadores o comprovante de imunização, né, contra a doença que vocês sabem, e até mesmo de contratar colaboradores, então também ficava para os terceirizados, né, veja o absurdo. E também de decidir sobre a manutenção do funcionário, tá? Com a decisão de Barroso, os empregadores agora eles podem novamente exigir esse comprovante. E o que eu ouvi de muitas pessoas do setor médico seria muito mais coerente que fosse, então, já que existe, né, essa preocupação, se essa preocupação for real, porque se você está preocupado de fato se a empresa vai ter aquela responsabilidade quanto à imunização, seria muito mais coerente se exigir, então, os testes, né? Eu sei que também existe muita discussão científica a respeito disso, mas os testes, ele tem condição de verificar, porque nós sabemos que isso também não é mais segredo, que tem pessoas, sim, infelizmente, né, imunizadas e que pegam, né, ainda a doença e transmitem. Então, os testes, eles teriam muito maior coerência, né? Não sei se isso seria aplicável no Brasil, porque a gente tem que pensar que quando isso é feito, ela vai alcançar desde a decisão de uma empresa super organizada, de uma multinacional, como as relações de trabalho lá do sertão ou do profundo Brasil, né? Então, a gente tem sempre que ter isso no olhar. A gente, na ânsia, às vezes, de tentar proteger, no fundo, você está desprotegendo e fazendo, às vezes, que essas relações, que podem ser harmônicas, se rompam definitivamente, né? Eu estou falando de relação empregado-empregador, tá bom? E uma das coisas aí muito, muito, muito contraditória é que, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, a portaria ela vinha nesse sentido de assegurar que o trabalho mediante teste dessa doença poderia então evitar o risco de quem foi imunizado e garantia talvez aí a segurança, né, com o teste negativo ou positivo. Isso é um dos pontos levantados, mas o artigo 196 ele está sendo usado para justificar, então, o contrário, para que se justifique que aquele cidadão que optou para não se imunizar, ele estaria dando um contágio aí nos outros, o que, né, assim, pela parte até da lógica da coisa, fica um pouco estranho, né, fica um pouco estranho. Mas, e o artigo 5º da Constituição Federal, ele garante, isso é garantia, tá, a cláusula pétrea, não dá para ser flexibilizado por conta daquela situação ou daquela outra situação, a não ser que se derrube a Constituição Federal. E, pelo visto, às vezes os ministros eles vão tirando pecinhas da Constituição e não é assim. Então, eu vim dizer para vocês o que está de fato na Constituição. Não é a narrativa que mais me agrada, é a narrativa real, tá? Então, está lá no artigo 5º que ele garante a todas as pessoas a intimidade, a dignidade humana e o direito ao trabalho. E a portaria também falava isso, né? Todos esses princípios, como eu estou falando, são constitucionais e vão nesse sentido. E o Código Civil brasileiro também ele reitera isso, que ninguém, absolutamente ninguém, poderá ser submetido a tratamento médico forçado. E sim, isso é um tratamento médico forçado. Eu estou falando pela definição legal da coisa, pela definição jurídica, tá? Ninguém pode ser. Isso também vem lá com a história da Segunda Guerra, que é uma conquista da humanidade, depois daquela tragédia da Segunda Guerra Mundial, através do Tribunal de Nuremberg, tá? Então, é daí que vem esse direito, é daí que ele surge.
E, entre outros pontos também, a portaria do Ministério do Trabalho, ele estava disciplinado, amparado na Lei 9.029, de 95, que barra qualquer forma de discriminação no trabalho, tá? Então, e o executivo é que tem o poder de regulamentar as normativas para que isso não ocorra. Então, qualquer tipo de discriminação no trabalho, até o advento dessa pandemia, era causa para que o empregado processasse o empregador e geralmente ganhava-se na justiça, não ao contrário. As coisas estão perdendo os seus valores e está ficando tudo invertido. E também a Constituição Federal, né, essa portaria aí tinha muita consistência na consolidação das leis do trabalho, que eu falei aqui, que é a CLT, que garante ao Ministério do Trabalho, é lá que está disciplinado as atribuições de fazer normas acerca de temas ligados à saúde, higiene e segurança do trabalho. Tanto é que nós temos, não sei se todo mundo sabe, mas existe até a delegacia do trabalho, para garantir, então, a mesma segurança de uma delegacia comum, né, de crimes, existe também a segurança, uma delegacia para garantir a segurança dos trabalhadores. Isso existe, está disciplinado, né, existe por aí em todas as cidades, tem esse tipo de situação aí de ter essas delegacias, tá? E aí sempre me vem a pergunta para mim, né, como advogada, a pessoa me pergunta: o que fazer, doutora? Minha resposta é a seguinte, tá? Você tem dois direitos na sua frente, muito bem consolidados. Um que vem, né, com tudo que a sociedade ocidental conquistou, que são as suas garantias individuais, seus direitos fundamentais, e está também amparado na própria Constituição Federal. Você pode olhar de frente para isso e falar: eu vou respeitar a Constituição Federal e vou cumprir essas normas. Eu, como empregador, eu não vou fazer isso, né, de demitir funcionários usando essa desculpa esfarrapada neste momento, para não pagar lá as verbas quando você se demite alguém por justa causa. E se você for empregado, eu sempre vou dizer a você que você tem que judicializar, mesmo com essas decisões esquisitas que estão vindo da justiça. O porquê? Porque a tendência disso, quanto mais ações tiver, mais fácil talvez seja mudar isso, e eu estou falando do ambiente jurídico, não estou falando do ambiente sem ser o jurídico, mas também é uma coisa que eu sempre aconselho, aqui vai ficar uma forma de conselho mesmo, se você estiver passando por uma situação de constrangimento, de segregação sanitária, né, seja porque tomou ou porque não tomou, porque as duas situações estão ocorrendo, e a gente não quer dividir a sociedade, a gente quer juntar a sociedade, vai ficar o meu conselho, a minha dica, para você, então, se propor a conversar com a outra parte, porque essa coisa de visão de classe, de nos dividir por minorias e minorias e minorias, não é o que o brasileiro gosta, tá bom? Às vezes as relações são bem conturbadas, mas tentem dialogar de uma forma franca, explicando, expondo os problemas pertinentes a essa pauta, tá? E lá, uma das coisas que ele até condicionou, se você tiver um problema médico que justifique não se imunizar, então, aí, neste caso excepcional dito aí pelo ministro Barroso, é que então você também não pode ser mandado embora por justa causa. Eu estou falando isso, mencionando isso, porque para mim chegou muitos casos de pessoas desesperadas que estão exatamente nessa situação. Então, você que está nessa situação, não foi suspendido o seu direito, tá? O seu empregador, ele não pode te demitir se você estiver com uma dessas situações aí, que você não pode receber imunizante, aí são os médicos que vão dizer, tá bom? Espero ter contribuído, um tema extremamente polêmico, denso, pesado, mas cada dia mais a gente vai ter que se unir e lutar para saber quais são os nossos verdadeiros direitos e que direitos e garantias individuais não se relativiza porque nós queremos ter uma sociedade sadia e é por ela que nós lutamos, tá bom? Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.